Glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estarmos no templo na tarde desse dia para podermos prestar ao Senhor nosso Deus mais um culto de adoração ao seu precioso nome, e desta feita participarmos do ato da ceia do Senhor. Também queremos informar aos nossos amigos que estão em casa que essa é a transmissão do culto da Igreja Assembleia de Deus aqui no bairro de Vila Hortência, na cidade de Sorocaba. E a partir de hoje, todos os domingos, nós temos dois cultos, um às 17 e outro às 19 horas. Convidamos você a ficar conosco, a compartilhar com seus amigos a nossa transmissão, para que outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus pregada nesta casa. Tenho certeza que Deus tem bênçãos reservadas para todos nós que estamos aqui nesta tarde. Solicito a igreja, vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor e iniciarmos o nosso culto. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oramos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pelo privilégio, ó Pai, de poder estar reunidos aqui mais uma vez na tua casa, Senhor. Gratos somos, Pai, pela manhã abençoada, Senhor Jesus, de aprendizado que estivemos aqui pela manhã, Pai. Gratos somos por poder estarmos aqui mais uma vez, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor Jesus, por poder cercar a tua mesa mais uma vez, Senhor Jesus querido. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, Pai querido, que o Senhor venha falar em cada coração, Senhor. Que o Senhor possa falar, Pai querido, com aqueles que também estão nos assistindo, que o teu Espírito Santo, Pai, possa dar um abraço, Senhor, que eles possam sentir a tua presença, Senhor. Se tiver alguém a caminho, Senhor, deste culto, Pai, que o Senhor possa livrar, trazer em segurança, Pai, e que o Senhor venha nesta tarde, Senhor Jesus, batizar com o teu Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor venha renovar, Senhor Jesus, o teu povo, ó Pai, que o Senhor possa usá-lo, Senhor, nas tuas mãos, Senhor Jesus querido, que todos possam estar aqui, Senhor Jesus, em posição de vaso, Senhor Jesus, para ser cheio, Senhor Jesus, que possa transbordar da tua unção, Pai querido. Venha usar a tua igreja, Pai, fica conosco nesta tarde, Pai. Esse é meu pedido, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Vamos louvar a Deus cantando o hino de número 39 de nossa harpa cristã. Hino 39, vamos adorar o Senhor.
Vamos louvar. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos e perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre, glória a Deus. Vamos cantar ainda o hino 53. Aleluia! Glória a Deus. A ceia do Senhor é uma ordenança que Jesus nos deixou instituída para celebrarmos até a sua volta.
E este hino é o que retrata este louvor, que nós aqui nesta tarde estamos dizendo: até que volte o Salvador, cercamos a mesa do Senhor. 53, vamos cantar. Até que volte o Salvador, cercando a mesa do Senhor, a ceia vimos celebrar, de Cristo a morte anunciar. E com humilde devoção render a Deus adoração, até que volte o Salvador, aqui mostremos seu amor, com viva fé e gratidão, participemos deste pão, obedientes a Jesus, lembrando assim a sua cruz, até que volte o Salvador, bebendo o cálice do Senhor, seu nome queremos bendizer, o sangue engrandecer, o sangue que ele derramou, o sangue que nos resgatou. São duras as provações, sim, fortes as perseguições, se as lutas fazem se sentir e custa-nos a resistir, não nos deixemos perturbar, façam só até Jesus voltar, bem prontos para o receber, devemos sempre aqui viver. O tempo foge, o dia vem, a glória esperamos do além, pois trabalhemos com fervor até que volte o Salvador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E para encerrarmos, meus irmãos, cantemos o hino 291. 291. Glória a Deus. De cruz erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor.
mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Convido os irmãos para que estejamos de pé e abramos as nossas Bíblias em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 11. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, o verso de número 23, a palavra de Deus, ela nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. O Senhor que se digna de receber a leitura de sua palavra, nós iremos orar e nós não esqueçamos de apresentar os nossos irmãos, apresentarmos aos outros, para que o Senhor possa abençoar a sua igreja de maneira gloriosa. É um privilégio poder realizar 2 cultos e receber um grupo de irmãos que não podem vir à noite devido ao trabalho, e daqui a pouco outro grupo de irmãos estarão aqui adorando a Deus no mesmo espírito, na mesma fé e na mesma comunhão. Então, por isso é um motivo de alegria e de orarmos, porque somos uma família, e uma grande família de um povo que está indo morar no céu. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade gloriosa que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em tua casa, para na tarde deste dia podermos prestar ao Senhor este culto de adoração ao teu nome. Muito obrigado, Senhor, por estes irmãos que o Senhor tem trazido à tua casa para poder, Senhor, participar deste culto. E nesta noite, nesse memorial glorioso, a tua mesa está posta. E aqui, Senhor, nós estamos para participar deste ato tão sublime nesta tarde. Muito obrigado porque o Senhor tem segurado nas nossas mãos, tem nos sustentado de pé em tua presença, e sabemos que é o grande Deus, grandes coisas o Senhor tem preparado para cada um de nós. Basta, Senhor, com que estejamos na posição, com os nossos corações voltados para o Senhor, que 2026 será um ano de bênção para a vida da tua igreja, para a glória do teu nome. Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, Senhor, nessa hora, e que tudo aquilo que for feito neste lugar seja para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Continue conosco, Deus, é o nosso pedido e a nossa oração em teu nome. Amém e amém. Podemos assentar. Vamos cantar. Solta para nós. Isso eu acho que você sabe. Então vamos adorar. Aleluia. Juntos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que vem. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa a circunstância, adorarei somente a ti, Jesus. Deus, venha tu queres estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há mesmo que me rendeste a tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Você ouve ele nessa tarde? Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Aleluia, aleluia. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. É o primeiro culto que eu estou vendo a maioria dos irmãos que aqui estão nesta tarde. Então, antes de nós ouvirmos a palavra de Deus e antes de celebrarmos a ceia, queremos ouvir os irmãos agradecendo a Deus por esta noite, por esta... As crianças vão cantar? Já está pronto? Então, depois que as crianças cantarem, nós vamos ouvir os irmãos adorando a Deus nesta tarde, com seus testemunhos, e depois vamos ouvir a palavra de Deus.
Glória a Jesus. Ficamos de pé, nós vamos orar pelas crianças. Miro, vem aqui fazer esta oração pelos nossos pequeninos, pedir a bênção de Deus para eles. O Senhor Jesus vem abençoar a vida de cada um. Que maravilha. Estava com saudade das crianças. Cumprimento a Deus com a paz do Senhor. Amém. Podemos ser, Deus Pai do poder, Pai, diante da tua presença, Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor. Pai, reunido, Senhor, para te adorar, Senhor, aqui está esses pequeninos, Senhor, que está entregando o seu perfeito louvor, Senhor, para te adorar nessa noite, Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada um deles, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, dar entendimento para os pais, Senhor, para as tias, Senhor, para ensinar, Senhor, o caminho que deve andar, Senhor Jesus. Que esse é o meu pedido, já te agradeço em nome do Senhor Jesus.
Podemos assentar. Quem vai quer orar primeiro? Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Sou grata a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, mais uma vez, todos juntos, para louvarmos e agradecermos o nome do nosso Deus. Eu sou muito grata a Deus porque faz muito tempo que eu já não conseguia subir aqui. Se eu conseguisse subir, alguém tinha que me puxar, porque minhas pernas já não conseguiam subir mais. Mas o Senhor é bom, maravilhoso, misericordioso, e eu estou curada para a glória do Senhor, estou bem, estou aqui, firme e forte. Eu já me enxergava mais, quando vinha aqui o pastor dava oportunidade, eu perguntava para mim assim, lê para mim tal coisa, lê para mim, porque eu já não enxergava mais. Hoje eu já estou enxergando novamente, não 100%, mas eu já estou enxergando bem. Então eu sou grata a Deus pelo privilégio de estarmos aqui juntos. E eu convido a amada igreja para que leia Lucas comigo, Lucas no capítulo 10, no versículo 38, que fala sobre Marta e Maria, duas pessoas que tinham uma vida mais ou menos igual a nossa, né, Beatriz? Uma vidinha corrida, sempre correndo, que não tinha muito tempo. Amém, igreja? Que diz assim: indo eles pelo caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou ele em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa estava assentada-se aos pés do Senhor, a ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a fazer tudo sozinha? Ordena a ela, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, e mesmo em uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém. Assim é a nossa vida nos dias de hoje, né? A gente tem a vida tão corridinha que às vezes a gente não sobra tempo. Não temos tempo para vir para a igreja. E às vezes não é nem porque não queremos, é porque não temos mesmo. Porque no meio da semana, a gente trabalha a semana inteira, e quando chega o domingo trabalhamos também. Então o pastor Alexandre, o Senhor colocou no coração dele para que fizesse 2 cultos, né? Um agora às 5 horas da tarde, o outro às 7, para que nós pudéssemos estar aqui, louvando a Deus e agradecendo o teu nome, porque no horário das 7 para nós já não dava por causa do nosso trabalho. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Alexandre, que ele concordou de fazer esse trabalho aqui, para que nós pudéssemos estar aqui toda a tarde. Marquinho, ontem eu estava falando com o Marquinho, Marquinho, se aparecer ela vai ficar nos 2. Né, Marquinho? E o Marquinho está aqui, ó, desde as 5 para ficar nos 2, né, Marcos? E a gente louva a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão aqui dispostos a fazer a obra para nos poder nos abençoar também. E eu agradeço muito aos irmãos que oraram por mim, e acredito que têm orado ainda, porque não tem sido fácil. A nossa vida em 2025 foi difícil, mas eu creio em nome de Jesus que esse ano vai ser um ano melhor, vai ser um ano bem melhor, porque eu creio que no nome de Jesus há poder. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe. Glória a Jesus. É sobre isso, né? É assim. Tem mais, gente. Deixa eu ver. Glória a Deus. Vamos aproveitar o tempo, que nós não podemos ir até muito tarde, porque senão nós vamos para o próximo. Vamos cantar, Vitória. Vitória vai louvar Jesus.
nós vamos aproveitar para entregar as nossas contribuições para o trabalho do Senhor. Deixa eu aproveitar nessa oportunidade e dizer à igreja da bondade de Deus para conosco durante este ano de 2025, tudo aquilo que o Senhor Jesus ele fez por nós até aqui. A Bíblia nos ensina a termos um coração grato, e sermos gratos a Deus por tudo. A adoração que nós trazemos ao Senhor não é somente esse momento em que trazemos com a nossa vida, mas também devemos reconhecer que Ele é o Senhor de tudo aquilo que temos e daquilo que somos. Nossos dízimos e ofertas, eles são, na verdade, não digo que seja um dever, não digo que seja uma obrigação, que alguém se sinta obrigado por fazer. Mas o dízimo e a oferta são para que a igreja possa entregar ao Senhor, devolver ao Senhor aquilo que de fato é dele. Porque tudo que existe no mundo e tudo aquilo que temos é do Senhor. Então, como mordomos que somos das nossas coisas, dos nossos bens, daquilo que está sobre nossa responsabilidade, nós somos apenas mordomos, porque quando a morte chegar, nós não vamos levar no nosso caixão absolutamente nada daqui. Tudo ficará aqui e nós iremos para seguir o juízo daquilo que está determinado por Deus. O meu convite a você esta noite é que você seja fiel ao Senhor, fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Sabe, Deus tem nos dado tanto, tem nos dado saúde, tem nos dado condição para vivermos a nossa vida, não é? Então por quê? Por quê? Deixar Deus em último plano e as coisas de Deus em último plano, se é por Ele que todas as coisas acontecem em nossa vida. E às vezes a nossa negligência, a dureza do nosso coração, em não contribuirmos, em não ofertarmos, não é? Nem sempre Deus nos prova pelas nossas injustiças e pela nossa ingratidão. Mas a hora que a necessidade bater na nossa porta, porque ela bate. E quando a gente não tem crédito com o Senhor, fica difícil de pedir alguma coisa. Então eu convido você esta noite a ser fiel. Em 2026, a ser fiel. A pagar o preço que precisar pagar, mas dar a Deus o que é de Deus. E a César o que é de César. Só que Deus também ele não requer de nós o fim. Ele quer de nós o primeiro. O primeiro, não o último, não o resto. Não é? Além do dízimo ser bíblico, porque o próprio Jesus disse assim, façais sem omitir as coisas. Eles davam o dízimo do coentro, do cominho, daquelas coisas, mas eles omitiam o amor e omitiam tantas coisas. E depois vieram até Jesus perguntar, e aí Jesus disse assim, olha, então vocês estão errando, porque vocês não devem deixar o amor, a fé e a caridade, mas vocês também não devem omitir aquelas que é a entrega dos seus valores. Então que Deus esta tarde toque o seu coração e que você se sinta, não na obrigação, mas no papel da gratidão, dizer, Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim, e ainda que eu devolva a 10ª parte, ainda que eu devolva tudo, não será suficiente para pagar ou para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Vem, fiel, louvar Jesus.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. O Dom Marcos vai nos falar a palavra de Deus nesta noite. Grande Deus e Pai, nós te agradecemos por esta hora, por este privilégio e por esta oportunidade de estarmos na tua casa.
por este tempo sublime em Tua presença. E pedimos que o Senhor continue falando conosco, como tem falado desde o início deste culto. Usa o Teu servo mais uma vez, Senhor, e fala o que precisamos ouvir da Tua parte. Em nome de Jesus oramos. Amém. Fique de pé. Cumprimento a igreja com a paz, Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar seu assento. Glória a Jesus. Quero compartilhar com os irmãos aqui em Gênesis, capítulo 37. Aleluia. Aleluia, aleluia. Esse capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: E Jacó habitou. É isso mesmo, Gênesis 37, a partir do versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava estes mancebo com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhe: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando o molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos deixavam-me e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que o sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Aleluia. Amém? Essa foi uma passagem que eu estava meditando durante a tarde, depois que nós saímos da escola dominical, e foi uma passagem que o Senhor falou bastante ao meu coração. A passagem que fala de José, essa passagem que fala de José é uma passagem bastante conhecida, aonde a igreja toda conhece até mesmo muito mais do que eu. Aqui onde fala de José, que José fala sobre o sonho que ele teve, conta a seus irmãos, e através desse sonho os seus irmãos criavam ainda mais inveja, onde levantava mais a ira dos seus irmãos. E certo dia seus irmãos estavam apacentando as ovelhas de seus pais, e José não estava junto com eles. E seu pai disse a José: Vai ver se tudo está bem com seus irmãos, vai ver se os seus irmãos precisam de alguma coisa. E assim fez José. José foi até eles procurando, e quando eles viram José chegando, eles falaram: Lá vem o sonhador, vamos matar ele. Seus próprios irmãos pensaram em matar José.
os próprios irmãos de José estavam planejando tirar a sua própria vida. Só que ali havia um rapaz que falou: eu acho melhor não. Tira as roupas dele e joga ele nessa cisterna. Naquela cisterna já não tinha mais água e foi o que os seus irmãos fizeram. Só que isso já era um plano de Deus, né? Ter ali com ele esse rapaz. Como que é o nome dele mesmo, pastor? Rubem, isso mesmo, pastor, falhou a memória. Ali estava Rubem, que já era plano de Deus. Que ele falou que quando eles deixassem José ali, o plano dele era voltar para poder resgatar José. Só que os seus irmãos ali decidiram vender José. E os seus irmãos, ali estava vindo uma carruagem, estava vindo os ismaelitas. Eles pegaram José, tiraram a roupa de José e venderam José para os ismaelitas por 20 moedas de prata, a Bíblia fala isso, e José foi vendido a escravo. Os próprios irmãos de José vendem José, aleluia, para ser escravo. Só que ele chegando, aleluia, no Egito, os ismaelitas vendem ele para Potifar, aonde, aleluia, ali José fica naquela casa ali, aonde havia muitos empregados, aonde havia muitos funcionários. E eu quero trazer aos irmãos que quando o Senhor tem um escolhido, que essa pessoa está separada para governar, não importa a circunstância, independente da situação, porque José, aleluia, ele falou desse sonho para os seus irmãos, não é que ele queria ser superiores a seu irmão, só que isso já era um sonho que o Senhor tinha dado a ele, e ele compartilhando com seus irmãos, e os seus irmãos por inveja fizeram isso, e ele chegando na casa de Potifar, Potifar viu que ele era alguém próspero, porque ele tinha a presença do Senhor, tudo que ele fazia prosperava, tudo que José, aleluia, aonde ele botava a sua mão prosperava. E Potifar logo imediatamente colocou ele como, aleluia, como responsável pela sua casa. Ali Potifar deu a ele um cargo, falou: viu, aqui na minha casa é você quem vai ficar responsável. Aqui na minha casa é você quem dá as ordens aos outros funcionários. Aqui na minha casa você tem liberdade. E a Bíblia fala que José era um homem de aparência bonita, era alguém que tinha uma estética, era alguém elegante. E a mulher de Potifar, usada pelo inimigo, né? Porque, aleluia, vem as tentações, vem as lutas, vem as provações, assim como vem para José, também vem para mim, vem para você as provações. E aquela mulher de Potifar insistia para que José se deitasse com ela. E José sempre se negava. José falou: eu não posso pecar contra o meu Deus e também contra o meu Senhor, que tem me dado esta oportunidade, a honra de poder estar aqui na casa dele. Só que essa mulher, ela não contente, quando José chegou lá e não tinha ninguém na casa, a mulher de Potifar o agarra, tira suas roupas e ali segura ele. E o que ele faz? Ele poderia, ela me agarrou, ela me tentou, e ele poderia ter se deitado com ela. Só que a atitude de José não foi essa. A atitude de José, ele se retirou e ele saiu fora da casa de Potifar. Só que a mulher é indignada porque José, ele não cedeu às vontades dela, porque essas pessoas têm costume, pessoas que têm um pouco mais de autoridade, pessoas que têm um patamar um pouco mais elevado, eles não têm costume de ouvir não. Mas aleluia, quando nós somos usados pelo Senhor, se for preciso nós falar não com o presidente, para seja que quem for, nós se negaremos. Nós falamos não para quem for. Só que essa mulher é indignada porque José não se deitou com ela. Ela falou que José tentou abusar dela. Ela acusou José de um crime que ele não havia cometido. Ela acusou que José queria a estrupar. E ali chegando Potifar mandou chamar os seus servos para que fosse atrás de José. Aleluia.
E ali eles prenderam José, e José foi levado à prisão. Frisando aquilo que eu disse no começo: quem nasceu para governar não importa a situação. José chega na prisão, aleluia, e ali o carcereiro responsável pelaquela prisão, ele viu também que José era alguém diferente, alguém que tinha a presença do Senhor. Em meio a tantos prisioneiros ali, José era o diferente. Por quê? Porque ele era melhor que os outros? Não, simplesmente porque ele tinha a presença do Senhor. E ali José também, aleluia, naquela prisão, ele foi chamado pelo esse carcereiro para ficar responsável. É ele quem ditava as ordens, é ele quem era responsável por diversas coisas dentro daquela prisão. Aleluia. E no meio daquela prisão, mesmo ele sendo alguém ali que estava, digamos assim, responsável, ele estava um pouco mais à vontade, mas nós sabemos que cadeia, prisão não é lugar, aleluia, de felicidade, de alegria. Ei, é lugar de tristeza, ainda mais quando você está sendo acusado injustamente de um crime que você não cometeu. Aleluia. Primeiro ele foi vendido a escravo, depois ele foi ser prisioneiro, e mesmo assim, ali ele estava firme, aleluia, confiando no Senhor, aleluia. E ali naquela prisão tinha dois moços, um cozinheiro, um padeiro e um copeiro, aleluia. E ali aqueles moços, eles falaram para José, José notou que aqueles rapazes, eles estavam tristes porque eles tiveram um sonho, só que eles não sabiam o que significava aquele sonho. Aí José perguntou para eles: viu, por que vocês estão entristecidos? Por que vocês estão aborrecidos? E eles falaram para José, cada um falou o seu sonho, e José, nós sabemos que José, o Senhor se revelava a ele através do sonho, ele revelava, então ele tinha esse dom. E eles falaram para José, e José falou: viu, já você vai voltar ao seu lugar, falou para o copeiro, você vai voltar às suas atividades normais. E assim foi. E José falou para ele: quando você voltar para a casa de Potifar, lembra de mim, fala de mim lá. Só que ele se esqueceu. Muitas das vezes pessoas fazem coisa para a gente, ou a gente às vezes faz coisas para certas pessoas e mesmo assim a gente não somos reconhecidos. Só que isso já era um plano do Senhor. E aquele padeiro também teve um sonho e José falou para ele: no mesmo dia que ele voltar à posição, você vai descer à sepultura. E foi assim que aconteceu. Só que, mesmo diante desses acontecidos, José ficou durante 11 anos na casa de Potifar e mais 2 anos naquela prisão. E um certo dia o faraó ele teve um sonho que ficou encafifado. Ele teve 2 sonhos e ele mandou chamar ali todas aquelas pessoas que tinham o espírito de adivinhações, né, pastor? Mandou chamar os melhores reveladores, digamos assim, nos dias de hoje. Mas ninguém pôde interpretar aquele sonho. Só que aí é onde entra o copeiro. O copeiro falou: viu, lá naquela prisão tem alguém que falou sobre a minha vida e aconteceu exatamente o que ele falou. E assim foi chamado a José. Ele mandou chamar José. E José revelou aquele sonho, falou que havia ali no Egito 7 anos de bonança, 7 anos de vaca gorda, e depois haveria aqueles 7 anos de sequidão, onde não haveria água, onde não haveria nada, onde haveria muita fome. Aleluia. E aí Faraó fala assim para José. Faraó ficou admirado, porque ali não havia ninguém com sabedoria para falar aquilo que
para falar aquilo que havia acontecido, aquilo que iria acontecer na verdade. E se passando um tempo, foi exatamente o que se aconteceu. Veio os 7 anos de vaca gorda, aonde José ele ficou responsável por guardar todas as plantações, foi ele quem guardava os cereais, é ele quem cuidava dos trigos, ele quem era o administrador. Aleluia. E acontecendo isso, assim também chegou os 7 anos de sequidão, aonde, aleluia, pessoas ali iriam morrer de fome, pessoas aonde ia passar por dificuldade, aleluia, mas através dessa administração de José, instruído por Deus, aleluia, ele administrou. Aí aonde volta os irmãos dele. Aí aonde volta aquele sonho, aonde eu li aqui na passagem, que ele via os irmãos dele se prostrando. E aí é o que acontece, chega o tempo de fome, a família de Jacó, os filhos dele chegam até o Egito e se ajoelha. Só que lá eles não reconhecem quem é aquele quem estava lá governando. Lá eles não sabiam que era José quem estava governando. E José já sabia quem era. José já sabia que eram os irmãos dele. Aleluia. O desfecho da história, o sonho da juventude se cumpriu. Todos os irmãos de José se curvaram perante a José, para que vendesse a eles os cereais. Aleluia. E pensando aqui, vendo hoje, muitas das vezes, talvez eu, talvez você, talvez por tudo que José passou, foi preso, foi humilhado, foi acusado de crime que ele não cometeu, ele poderia se negar. Ele poderia se negar a vender alimentos para os seus irmãos. Só que ali José teve uma atitude diferente. José entregou a eles, vendeu a eles os mantimentos. Aleluia. Mas ali já tinha acontecido o sonho que José tinha falado para eles. Aleluia. Só que com o passar do tempo, José não se aguentou. José teve um encontro novamente. No segundo encontro ele teve com o seu irmão mais novo. E a Bíblia fala que José ele ficou emocionado. E ali foi aonde José se revelou quem era ele. José se revelou quem era ele. Eu imagino como deve ser desesperador você saber tudo que você fez para uma pessoa e mesmo assim aquela pessoa estender a mão para você. E eles não compreendiam qual era o plano de Deus. O plano do Senhor era que aquele povo não perecesse. O Senhor estava preparando José todo esse sofrimento. José passou 13 anos de sofrimento. José foi vendido aos 17 anos. José se tornou governador aos 30 anos. Ele penou por 13 anos. Só que isso era fase, aleluia, de amadurecimento. José em nenhum momento murmurava, aleluia, ao Senhor falando por que comigo, como muitas das vezes a gente fala. Aleluia. José estava ali como fosse uma escola, aprendizado. Ali foi 13 anos de puro aprendizado, sofrimento. Mas não tem aprendizado sem sofrimento. Muitas das vezes a gente passa por circunstância, por dor, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 13 anos, como foi aqui.
Só que isso, aleluia, é o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Para que a hora da promessa chegar, aleluia, a gente está preparado. A gente está preparado. Aí mais à frente, aleluia, vem a morte de Jacó, seu pai. Ali os seus irmãos já estavam sabendo que José era o governador. E assim que Jacó morreu, os seus irmãos falaram: agora eles ficaram com medo. Agora que nosso pai se foi, agora é a hora da vingança. É agora onde ele pagará com a mesma moeda. Só que qual foi a resposta de José para eles? Com toda a sua humildade, José disse assim: por acaso eu estou no lugar de Deus? Essa foi a resposta de José para os seus irmãos. Ele poderia, aleluia, com toda a autoridade que ele estava ali sobre o Egito, ele poderia, aleluia, ele poderia deixar os seus irmãos de canto e falar: agora o pai já se foi, os irmãos que se virem. Só que não, José tirou eles de Canaã, trouxe eles para o Egito, para que eles não morressem de fome. José, aleluia, não deixou que seus irmãos perecessem. Aleluia. O Senhor tem o seu meio de trabalhar na vida de cada um. Aleluia. Independente, aleluia, se você estiver passando por um processo delicado, eu não sei qual é o sofrimento que você está passando, mas seja assim como José, permaneça firme. Permaneça firme no propósito. Porque se algum dia o Senhor, aleluia, se revelou a você, você sabe o Deus que você serve. Você sabe o Deus que você confia. Então não tem como eu hoje confiar no Senhor, só que a hora que a prova chegar na minha porta, aleluia, eu já não confiar mais, eu não acreditar mais. Isso daí não é, aleluia, isso daí não é confiança. Isso daí é só quando as coisas estão bem. Quando as coisas estão bem, aleluia, eu confio. E quando as coisas vão mal, aí eu já não acredito mais. Só que não, José, aleluia, jovem, muito jovem, porque ele foi vendido aos 17 anos. Ele foi governar aos 30 anos. Poderia ser alguém que poderia ter se deitado com a mulher de Potifar. Ele poderia ter sido alguém que viesse dar trabalho naquela prisão. Aleluia. Só que não, só que ele tinha um foco. Ele sabia que Deus tinha uma promessa. Ele sabia que Deus tinha revelado a ele um sonho profético, que um dia ia se cumprir. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. Aleluia. Nós muitas das vezes o Senhor revela a nós muitos propósitos e nós não somos capazes de confiar. Com tanto tempo de crente, com tanto tempo a gente se julga muitas das vezes maduro. A gente se julga forte espiritualmente. Só que quando chega a prova, a gente é reprovado. A gente é reprovado. Quando mais jovem, essa semana que o pastor teve um estudo falando sobre Pedro, foi aqui que o Senhor começou a tratar com essa palavra no meu coração. Pedro, aleluia, como o pastor disse aqui nos primeiros dias, ele falou assim para Jesus: eu sou capaz de morrer por você. Se você for preso, eu vou preso com você. Porque ele estava confiando na força do seu próprio braço. Aí eu me lembrei na quinta-feira, eu comecei a chorar. Quantas das vezes eu vinha até aqui à frente e falava: dessa vez eu vou, dessa vez, aleluia, eu vou engrenar, eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor me ordenar. Mas porque eu estava já confiando na minha própria força. Aleluia. Só que a palavra de quinta-feira, ela me constrangeu. Aleluia. Ela me constrangeu porque não foi uma, não foi duas vezes. Não foi 3 vezes, como Jesus falou: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes.
não foi 2, não foi 3 vezes que eu vim até aqui à frente e falava: agora eu vou. Aleluia. Só que teve um recomeço. Graças a Deus o Senhor, aleluia, Ele não soltou a minha mão, aleluia, Ele não me desamparou. E graças a Deus eu tive a oportunidade de recomeçar. Não era eu segurando, eu indo até a mão do Senhor. Era o Senhor estendendo a mão dele para a minha. Aleluia. E aqui, teve o recomeço de Pedro, assim como o pastor, se os irmãos procurarem, foi uma semana inteira falando sobre a história de Pedro. Só que teve um recomeço. Pedro voltou à pesca depois que Jesus foi crucificado. E tudo se iniciou novamente. O Senhor foi até ele no barco. E aqui com José teve o recomeço de José. Aleluia. Pedro, ele confiou na sua própria força. Só que o Senhor deu a oportunidade de ele recomeçar. E ele aproveitou a oportunidade. José não. José, ele foi jogado para baixo. Aleluia. Por causa de outras pessoas, por causa dos seus irmãos. Aleluia. Mas da mesma forma, ele manteve firme e ele teve a oportunidade de recomeçar. Na verdade, ele nem parou no meio do propósito. Ele sempre se manteve firme. Aleluia. Com o Senhor sempre com a sua mão estendida. E teve um novo recomeço. Aleluia. Teve um novo recomeço. E José, aleluia, foi honrado. José foi honrado, porque depois de tudo isso, aleluia, depois de todas essas provações, Faraó chega e tira o anel dele, põe na mão de José e fala: viu, no trono só eu serei maior que você. Ei, sobe na segunda carruagem, aleluia, todos terão que se ajoelhar perante de você. Aleluia. Isso não é porque José é grande, não. É porque o Senhor é grande. Aleluia. E quando nós estamos no propósito do Senhor, a gente entende qual é o propósito do Senhor. Ei, a gente não toma a glória para nós. Porque se José tomasse a glória para ele, viu, ele nem queria saber dos irmãos deles. Mas José deu a oportunidade do recomeço para os irmãos deles. Eu não sei se você, aleluia, já feriu alguém. Muitas das vezes você tirou a oportunidade de um recomeço de uma pessoa, de alguém, de um familiar. Ou se alguém tirou, aleluia, a oportunidade de um recomeço na sua vida. Mas nessa noite o Senhor, aleluia, nesta tarde o Senhor, Ele te dá a oportunidade de recomeçar novamente. Eu não sei qual é o problema, qual é a fase da sua vida, se sua vida está boa, se sua vida está ruim. Mas eu sei que há um recomeço nessa tarde para você. Aleluia, o Senhor está com as suas mãos estendidas. Aleluia, não importa quanto tempo de sofrimento, de luta ou de conforto. Só que o Senhor está te chamando nesta noite, aleluia. Porque o Senhor te chamou para governar. Aleluia. O Senhor te chamou para governar, não importa a situação. Não importa, aleluia, muitas das vezes o ambiente do seu trabalho não é propício, aleluia. Mas você chegando lá, aleluia, a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, aleluia, estará uma nova oportunidade de recomeçar. No meio da tua família, talvez você não tenha, aleluia, mais contato com seus familiares, porque talvez ele tenha te tacado, aleluia, em cisterna, eles tenham te tacado em prisões, aleluia, você tem passado por situações que você não merecia, aleluia. O Senhor te dá uma nova oportunidade de recomeçar nessa noite. Assim como foi com Pedro, aleluia, assim como foi com José, porque se fosse eu na situação, eu falo de mim, eu sou, aleluia, Deus tem que tratar muitas das vezes eu sou muito carnal,
passar por uma situação dessa, você ser vendido pelos seus próprios irmãos, você ser acusado de um crime que você não cometeu, você ir parar numa prisão. Ei, eu virava as costas e abandonava o propósito. Só que nessa noite o Senhor nos chama para olhar como José. O Senhor não está falando para você olhar como Miro, como Marquinho, como Vitória. O Senhor está te chamando para você olhar para a situação como José. Porque através das lutas, das dificuldades, aleluia, tem um novo recomeço. Tem algo grande, tem pessoas, aleluia, esperando, aleluia, o seu governo. Porque senão ela perecia. Aleluia. Eu vindo dirigindo, eu pensando na igreja, pastor. Ai, aleluia. O Senhor falava para mim, ei, Assembleia de Deus de Vila Hortência, ela foi lugar, aleluia, de sombra, de água fresca, onde pessoas chegavam aqui feridas, chegavam aqui machucadas, e aqui essas pessoas eram tratadas. Aleluia. E assim, aleluia, o Senhor vai trabalhando, essas pessoas é curada, essas pessoas elas são abraçadas. E de repente essas pessoas, elas acham que elas que são o bom da boca. Eu já vou usar o português rasgado. Elas acham que elas são os bons da boca. Elas viram as costas, aleluia. Elas viram as costas para onde teve a oportunidade. Aonde não tinha água, aonde ia haver 7 anos de sequidão, teve 7 anos de bonança. Aleluia. Porque aqui, eu tenho o costume de dizer que por mais que a igreja seja pequena, aqui é um lugar próspero. Aqui é um lugar próspero e eu não estou falando financeiramente. Eu estou falando porque aqui é onde as pessoas ela chega triste, ela chega amargurada, ela já talvez desistiu da sua própria vida. Eu falo por mim, quantas das vezes eu vinha porque minha mãe fazia o convite, mas eu já não queria mais saber de igreja. Eu já não queria saber, desde pequeno eu escuto que Deus tinha um propósito para mim, só que eu já não queria saber mais do propósito. Ei, só que aqui foi o lugar de sombra e água fresca, onde o Senhor, aleluia, me abraçou e me deu, aleluia, alimento, onde o Senhor tratou, onde o Senhor foi trabalhando no meu coração e trabalha até hoje. Aleluia. O Senhor trabalha até hoje no meu coração, o Senhor trabalha na minha vida. Cada culto que a gente chega aqui, a gente é fortalecido pela presença do Senhor. Como eu falei ontem à noite, quando eu fui lá na lanchonete, eu falei, amanhã eu não vou porque é cansativo. Eu falei, eu vou só no culto das 7. Só que, quando a gente chega em casa, a gente fala, quem que me dá força? Quem que me sustenta? Se eu tenho um tempo para mim ir, por que eu não vou lá? É mais um tempo para mim agradecer, aleluia, aquele que me sustenta, aquele que me estendeu a mão. Quando eu estava, aleluia, dentro de prisões, eu falo prisões internas, a mente, muitas das vezes a mente já estava atribulada, aonde eu só queria saber de bebedeira, queria sair, queria saber de bagunça. Só que o Senhor tinha um propósito na minha vida, como o Rubem falou, põe ele aqui nessa cisterna. Deus usava minha mãe, viu? Vamos só mais hoje esse domingo comigo na igreja. Vamos só mais esse domingo. Semana que vem você não precisa ir. E chegava, a semana que vem era a mesma história. Vamos só mais hoje. Aleluia. E essa foi a forma que o Senhor vem trabalhando na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família. Aleluia. E através da nossa vida, através da minha vida, através da vida do pastor Alexandre, da vida da Bianca, da Mara, da Michelinha, do esposo, aleluia, pessoas não vão morrer de fome, pessoas não vão perecer, aleluia, porque Deus tem um propósito na tua vida.
Ei, Deus te chamou para você ser governador. Eu não estou querendo dizer governador. O que eu vou ser? Eu vou ser o governador? Você, aleluia, é governador de almas. Você vai chegar e você vai ter a palavra do Senhor, aleluia. Você vai ter palavra para alimentar pessoas. Ei, uma palavra que você abrir, aleluia, deste livro aqui, um versículo que você lê, ele é capaz de sustentar uma pessoa por 7 anos. Ei, porque tem palavra de quando eu era pequenininho, aleluia, que eu ouvia, ela está cravada no meu coração até hoje. Ela está cravada no meu coração até hoje. Então eu digo para você nessa tarde, se coloque na posição como José. Talvez você tenha falado, Senhor, eu já não aguento mais, eu vou só lá nesse culto nesta noite para assistir, eu não vou participar da ceia, eu não quero saber de nada, eu não tenho mais vontade de nada. Ei, nesta noite o Senhor te chama, porque Ele quer te fortalecer, o Senhor Ele quer renovar as suas forças, o Senhor Ele quer usar a sua vida. Talvez você olhe para a sua pequenez. Ei, José é um jovem tão novo, 17 anos, e o Senhor já estava se revelando a ele de forma tão grande. Ei, se coloque na posição. Não é que você vai ser grande, é que o grande vai se apoderar de você. Se deixe, aleluia, ser usado pelo Senhor. Amém? Eu creio que o Senhor vai fazer na tua vida, assim como Ele fez na de José. Vai fazer na minha, na sua, na vida daqueles que estão na tua casa. Talvez você nessa noite vai chegar na tua casa e vai falar com aquela pessoa que está na sua casa, com o seu familiar. Hoje eu estendi uns convites para a pessoa estar aqui no culto das 7 horas da noite. Porque não falei cedo, a minha parte eu fiz, agora compete ao Espírito Santo. Só que eu creio que se essa pessoa abraçar essa oportunidade, aceitar o convite e abrir o seu coração, ela sai daqui nesta tarde, nesta noite, ela sai transformada. Não é pelo poder de quem vai trazer a mensagem, não é o poder de quem vai cantar bonitinho. Ei, é pelo poder da palavra, é pelo poder da oração. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Está aí a palavra de Deus para nós esta noite. E o que dizer para Jesus? O que entregar a Jesus? Como se comprometer com as coisas de Deus. Neste tempo em que diante de nós se abre um livro de páginas brancas para escrevermos novos capítulos, está nas suas mãos as escolhas do que fazer com os dias que se seguem. Por certo, o nosso Deus, que é o teu Pai, há de prover, há de suprir, há de abençoar, há de não deixar faltar, e tudo Ele vai colocar no seu devido lugar. Agora, uma coisa é certa: entregue tudo ao Senhor, porque ao tempo dele todas as coisas acontecerão. Nós já fizemos a leitura da ceia. Convido os irmãos para ficarmos de pé, para orarmos pelo pão, enquanto o irmão Marcos depois vai partir o pão para nós, para distribuirmos pelos irmãos. Ó grande Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esta hora, por esta oportunidade maravilhosa de estar em tua presença. E aqui em minhas mãos está este pão que a partir de agora simboliza o teu corpo que foi moído e partido por nós no Calvário. Que ao tomarmos dele nesta noite para participarmos deste ato, que na santificação dele por quem estamos orando, sejamos nós santificados também. E que a tua bênção seja completa em nossa vida e na vida de todos os meus irmãos.
Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Quem sabe a Bíblia, recita a Bíblia. E depois você pega o pão enquanto o irmão Bíblia distribui. E você segura para comermos todos juntos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus bendito, tu deixa. Este mundo mal renego, oh Jesus aceita. Todos os irmãos pegaram o pão, alguém ficou esquecido. Em nossas mãos está este pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que por nós foi moído na cruz do Calvário. E hoje nós temos esta felicidade e esta graça de podermos participar deste ato tão sublime e tão glorioso. Então, em nome de Jesus, todos comamos deste pão. Fiquemos em pé, meus irmãos. Vamos dar graças pelo cálice do Senhor. Pai, aqui em minhas mãos, Senhor Jesus, está esse suco de uva, Pai, que simboliza o teu sangue, ó Pai querido, que foi derramado, Senhor Jesus querido, por amor de mim, Pai, por amor dos meus irmãos, Senhor Jesus. Nós queremos te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha santificar esse elemento, Pai, para que ao ato, Senhor Jesus, que nós vamos ingerir esse elemento, Pai, nós possamos ser santificados, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Podemos assentar. Disse Jesus: este é o meu sangue que é derramado por vós. Segure para que possamos tomar todos juntos. Aleluia. Entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tu
Que diz o Senhor nesta noite: eis que faço nova todas as coisas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Um novo tempo, uma nova fase. Aleluia. Aleluia. Canta lá, me canta lá. Aleluia. Alguém esqueceu do lugar, eles todos pegaram. Em nossas mãos, irmãos, está este cálice. Que a partir de agora, depois de orado, se torna o símbolo do sangue de nosso Senhor Jesus. Esse que foi derramado e vertido por nós no Calvário. Por isso, nessa noite, esse sangue que simboliza aqui e nos purifica de todo pecado, é por ele que nós estamos cobertos e escondidos em Cristo Jesus. Por isso que nessa noite podemos participar com a consciência limpa. Tomemos em nome de Jesus. Aleluia! 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 Glória ao teu nome. Vamos ficar de pé. Quero lembrar-vos que dentro desta semana nós vamos estar aqui reunidos. Terça, teremos o estudo da palavra. Se você tem folga, dentro da semana lá na lanchonete, vem no culto. Vem estudar a palavra de Deus, vem orar. Vem buscar a face do Senhor, não fique em casa. Deus sempre tem uma palavra para nós aqui. Quinta-feira nós estamos aqui, também adorando a Deus no nosso culto. Se for a sua folga, vem estar conosco, não fique em casa. E domingo próximo, pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical, 9h30 da manhã. E depois, às 17 horas, nós estamos de volta para o nosso culto. Convide amigos. Vamos encher esta casa aqui à tarde. Pessoas, e eu convido você a convidar os seus amigos a estar conosco. E à noite, às 19 horas, nós estamos de volta. Se for sua folga, faz dobrado. Fica à tarde e fica à noite conosco, adorando a Deus. Vamos para casa. Deus abençoe vocês que vão trabalhar. Que Jesus nos dê uma noite abençoada de trabalho, em nome de Jesus. Deus querido e santo, nós te agradecemos por esta noite, por esta oportunidade que estamos reunidos em tua casa, te adorando neste lugar. Muito obrigado, Jesus querido, por esta noite, por este ato da ceia, por este milagre que o Senhor nos propôs e nos proveu no dia de hoje nesta casa. Obrigado pela tua palavra, pela instrumentalidade do teu filho, que foi o canal de bênção. E agora eu te peço, vai com os nossos irmãos para casa, abençoando essas famílias que aqui estão. Cuida deles, Senhor, no trabalho, onde eles estarão reunidos. E nós que aqui ficamos para a sequência do trabalho desta noite, que o Senhor abençoe a tua igreja, que também está a caminho deste lugar, para te adorar e te louvar nesta noite. Muito obrigado por tudo. Continue conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E nos despedimos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que ele sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo
seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém. Que o Senhor nos leve em paz.